Oi, tudo bem? Meu nome é Eric Oliveira, eu sou procurador de trabalho desde 2013 e se você está se preparando para o concurso do MPT, segue nosso canal, ativa o sininho que toda semana tem vídeo novo. Te espero por aqui. Oi, tudo bem? Voltamos para falar sobre, continuar falando sobre o direito de greve, agora para a gente falar sobre alguns critérios de ponderação, considerando que a greve, como a maior parte dos outros direitos, não é absoluto. E a primeira conclusão que a gente vai chegar é que a greve, não sendo um direito absoluto, especialmente em casos de greves em atividades essenciais, tem que ser ponderado com outros interesses que estão ali envolvidos. Então, para que o juiz decida corretamente, ele vai ter que passar por esses 4 critérios. Né? A medida restritiva deve ser suficiente para proteger o interesse público, deve ser uma medida adequada, ou seja, deve ser apta a alcançar o objetivo pretendido, deve ser uma medida razoável, justificável à luz das circunstâncias concretas e deve ser uma medida proporcional em sentido estrito, de forma que a restrição ao direito de greve não pode ser desproporcional ao benefício obtido pela sociedade. Sobre essa proporcionalidade em sentido estrito, o juízo tem que ser aquela restrição ao direito de greve, né? Ou seja, a determinação do retorno em determinado percentual. Essa limitação ela é realmente necessária? Em que volume? Qual o impacto que essa mudança vai ter do lado dos trabalhadores? Por outro lado, a gente tem que só pensar também quais são os benefícios para a sociedade. Né? Então, uma greve ali no serviço essencial, o serviço de saúde, transporte público, por exemplo, a gente vai ter que analisar como o interesse público vai estar sendo protegido e também quais são os ganhos que a gente vai ter para a coletividade. Quando a gente tiver, então, essas situações de risco à saúde ou de incolumidade pública, realmente talvez o juiz, o desembargador tenha que determinar o retorno de um percentual, mas esse retorno deve ser temporário e deve ser seguido de medidas de proteção adequadas, acompanhadas de garantias compensatórias a essas restrições impostas. E que tipos de garantias compensatórias a gente pode pensar? Pode pensar em medidas conservativas das cláusulas de acordo com a convenção coletiva durante o período de restrição, então vamos manter ali o acordo, a manutenção do diálogo social também é importante e a preservação dos direitos adquiridos e conquistas históricas da categoria. Então, se você tem uma categoria que recebia, enfim, cesta básica há muito tempo, a gente tem que manter esses direitos. E agora vamos falar um pouco sobre a responsabilização por decisões judiciais no contexto do movimento grevista. Esse tema da responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais é um tema complexo, né? A doutrina tem estudado cada vez mais esse assunto, especialmente quando essas decisões causam danos aos trabalhadores e suas organizações sindicais. Se o Poder Judiciário comete um erro crasso e grosseiro na condução do movimento de greve, é possível a responsabilização estatal nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, que estabelece a responsabilidade objetiva da administração pública por danos causados por seus agentes. Responsabilidade objetiva, lembremos, é aquela que dispensa a comprovação de dano ou culpa. Né? A gente tem que mostrar só de dolo ou culpa, a gente tem que mostrar só o dano e o nexo causal. Se for necessário ajuizar essa ação de responsabilização estatal, se a decisão tiver sido emitida pela Justiça do Trabalho, a gente vai ter no polo passivo a União, né? Já que o órgão que praticou esse ato é um órgão da União. Nós também temos a possibilidade da configuração do chamado dano processual, previsto ali no artigo 793-A da CLT, que prevê a responsabilização por condutas processuais abusivas ou manifestamente contrárias ao direito. Então, a gente vai ter essa possibilidade de responsabilização por decisões contrárias ao direito. E essa ideia de responsabilização estatal, ela também se harmoniza com o princípio da responsabilidade do Poder Judiciário, responsabilidade do Estado por erro do Poder Judiciário, inclusive nos termos do artigo 5º, 75 da Constituição, que assegura ao Estado a indenização por erro judiciário e por aquele ficar preso além do tempo fixado na sentença.
o Ministério Público do Trabalho também vê com uma certa parcimônia, né, deve ser enxergado com certa parcimônia a possibilidade de concessão de tutelas antecipadas nesses processos envolvendo greve, porque uma cautelar que mande parar a greve, ela pode causar danos irreparáveis ou de difícil reparação para toda a categoria, né? Então, tem que ser uma medida tomada com muita cautela, essa medida de antecipação de tutela em processos de greve. E isso deve ser assim porque o artigo 300, parágrafo 1º do CPC, prevê que a tutela de urgência de natureza antecipada não deve ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade. Essa norma ela visa proteger as partes de decisões que, quando executadas, não possam mais ser revertidas sem prejuízos significativos. Nesse sentido, também, o artigo 302 do CPC prevê essa possibilidade de uma caução real ou filé jussória idônea que possa ressarcir os danos que a parte contrária possa vir a sofrer em decorrência dessa medida antecipatória. A finalidade da aplicação desses dispositivos, naturalmente, é evitar decisões precipitadas de juízo ou desprovidas de adequada ponderação e que possam causar prejuízos desproporcionais às partes nessa questão do direito de greve, assegurando que a eventual reversão da medida não deixe os trabalhadores sem mecanismos efetivos de reparação. Vamos falar um pouco mais sobre essas condutas antissindicais que podem ser praticadas pelo Poder Judiciário. É importante a gente perceber, inicialmente, que condutas antissindicais não são praticadas exclusivamente pelos empresários, podendo ser praticadas também por agentes do Estado, inclusive membros do Poder Judiciário, no exercício da sua típica função jurisdicional. E é nessa linha que a nota técnica número 5 de 2020 prevê essa possibilidade de se estabelecer parâmetros para a identificação de condutas antissindicais praticadas por membros do Poder Judiciário. Segundo essa nota técnica, a imposição de percentuais excessivos na manutenção da atividade durante a greve, sem a adequada ponderação, é prática violadora da liberdade sindical. Imagine como a gente falou, né, uma determinação que ordene que 80% dos serviços voltem, isso causaria muito pouco impacto. Então, talvez fosse uma imposição desproporcional. 30% não é um valor definido por lei, é um valor que, por vezes, aparece na doutrina, mas parece ser um valor razoável. A determinação de retorno em percentuais elevados praticamente anula o direito de greve, né, porque o direito de greve implica essa ideia de causar prejuízo, e aí a greve vira meramente um movimento simbólico sem impacto na prática. As condutas ocorridas durante a greve podem configurar condutas antissindicais que podem gerar danos individuais e danos coletivos. No caso de danos coletivos, que é muito comum na atuação do Ministério Público do Trabalho, a gente tem a possibilidade de destinação a entidades e projetos que promovam a liberdade sindical, qualifiquem sindicalistas, tudo nos termos da Resolução Conjunta 10/2024 do CNJ e do CNMP. Esse tema de destinação dos danos coletivos é um tema que a gente trata mais lá no nosso livro da Ação Civil Pública. Vamos falar sobre alguns tipos e algumas modalidades de greve. Vamos começar pela greve geral, que é uma greve que quase sempre tem um fundo político. Ela nasce no período heróico do sindicalismo revolucionário, que no Brasil entre 1890 e 1914, e ela surge num período de muitas lutas, né? De um lado, a gente tinha a caça dos grevistas e do outro, a caça aos fura-greves. Eu já indiquei, vou indicar de novo, assistam um filme, Eles Não Usam Black Tie, um dos filmes mais importantes sobre esse assunto já produzidos no Brasil. A gente teve, nos anos entre 1906 e 1910, tinha a prisão de diversos sindicalistas. Outro tipo de greve é a greve de solidariedade, em que os trabalhadores defendem interesses que são de outros. Então, esses trabalhadores eles podem estar em greve geral, se a greve for geral,
ou eles fazerem greve em solidariedade a outros trabalhadores. A greve de ocupação passiva, que é o lock-in, é uma greve que foi inicialmente registrada em Lyon, na França, quando os tecelões ocupavam as fábricas. O objetivo é impedir que os patrões utilizem mão de obra reserva. Então, se eles simplesmente parassem de trabalhar, na época não existia essa vedação, a contratação de outras pessoas, e aí então eles ficavam dentro das fábricas lá para proibir que as máquinas fossem usadas por outras pessoas. Então, é uma greve de ocupação também, mas eles ficam ali dentro da empresa como forma de afirmar o emprego. Ao contrário das greves típicas, manifesta-se exatamente pela sua presença. Então não é a ausência, mas a presença, daí ocupação passiva. Essa greve de lock-in é uma greve que exige um grau muito alto de organização sindical e de disciplina dos trabalhadores. Por outro lado, a gente tem a greve de ocupação ativa, em que os trabalhadores tomam o processo produtivo em suas mãos e continuam trabalhando à margem da vontade empresarial. Não há recusa ao trabalho em si, mas ao trabalho subordinado. Às vezes abrange a venda selvagem de produtos para alimentar os grevistas ou mostrar que a empresa é viável. Então os trabalhadores entram lá, eles continuam produzindo, mas produzem para si mesmos. Essa greve de ocupação, ela tem traços ali italianos e russos, e aconteceu quando muitas fábricas fechavam, então, pelo instinto de conservação, os trabalhadores não tinham outro remédio senão em se converterem nos próprios patrões. Então, eles ocupavam e eles mesmos viravam os empresários. Também teve ocupações nesse sentido na Itália, na Espanha e em Portugal. A gente também tem as chamadas, são várias modalidades, né? Greves com trabalho parcialmente arbitrário. Então, os trabalhadores não deixam de trabalhar, eles trabalham, mas tentam complicar de alguma forma ali a produção, como é o caso da Operação Tartaruga, por exemplo, em que todo mundo trabalha de uma forma muito lenta, com muita, às vezes também no estilo greve de zelo, onde se tenta cumprir à risca todas as normas que estão prescritas, isso aí termina atrapalhando, né? A operação acidente também, em que a pretexto de cumprir as normas de segurança se reduz bastante o ritmo, e a operação soluço, em que os trabalhadores eles vão se revezando na lentidão. Essa greve de zelo foi aquela que eu comentei, né? Que às vezes são empresas que elas têm um regulamento muito rígido, e aí o trabalhador, essa empresa só funciona porque o trabalhador, o Christophe Dejoux fala muito disso, né? Eles vão reinventando, reinterpretando essas regras na prática, conseguem fazer o negócio evoluir, mas quando eles querem que o negócio não evolua, quando eles querem atrapalhar, só eles cumprirem todas as regras 100% à risca. Isso aí geralmente traz problema de produção, anda mais devagar, e é muito comum em carreiras que não podem fazer greve oficialmente, né? Temos também a greve das horas extras, que serve para protestar contra o salário suplementar, contra o trabalho suplementar e reivindicar pagamento de maior salário, como na Europa, especialmente nos serviços públicos. Temos também a greve rotativa, né, em que os trabalhadores eles vão para de forma sucessiva, um para aqui, um outro para ali. Isso aí termina desorganizando o processo produtivo, lembrando uma guerrilha, uma guerra de desgaste, com ataques curtos e repetidos. Também temos as greves intermitentes, são greves em que os trabalhadores ou saem antes da hora do trabalho, ou se atrasam para chegar, às vezes permanecem no local do trabalho e vão se revezando nesse modelo que os franceses chamam de debreagem, né? Dessa interrupção de ligação entre o motor e as rodas, através dessa analogia. Essa outra greve bem interessante, né, que é a greve trombose, em que se pega um setor-chave da empresa, a gente faz greve só naquele setor, e como esse setor é chave, ele retém, né, como a trombose, que é a analogia, que o sangue para ali e para de alimentar o resto da empresa. Para esse filme, eu indico muito assistir o Revolução em Dagenham, que ele é um tema que nos ajuda aqui nessa parte de greve, nos ajuda também na cor de igualdade. Revolução em Dagenham é uma revolução, talvez a primeira revolução feminista do mundo, que ocorre com as mulheres que faziam as costuras
dos bancos dos carros. Então, sem costura para o banco do carro, o carro não saía do lugar. Então, era uma greve num lugar só, que gerava impacto em toda a empresa. Nós vamos ter também o piquete, né? O piquete ficar ali na frente da porta da empresa, tentando pegar os empregados indecisos para convencê-los a aderir à greve. Mais uma vez, o filme, eles não usam black tie, vale bastante a pena ver por conta disso. É um modelo permitido no Brasil desde que seja pacífico, né? É uma forma de dissuadir os recalcitrantes da greve, mas tem que ser com meios pacíficos. O divisor de águas entre a licitude e a ilicitude é que o piquete não pode usar meio coativo para obter a adesão das pessoas. Já o lockout, que é a greve do empregador, a empresa que decide fechar para causar danos aos empregados, é expressamente vedada no Brasil, tem vedação específica ali na lei de greve, e esse LT prevê, inclusive, penalidade aos empregadores. Por fim, a gente vai ter a sabotagem, que é a destruição ou inutilização das máquinas ou mercadorias pelos trabalhadores, sendo um protesto violento contra o empregador para danificar os seus bens. No Brasil, é considerado crime, né, o crime de dano, é uma situação ilícita. A sabotagem, por curiosidade, vem de sabot, que quer dizer tamanco em francês, porque da origem jogavam os tamancos dentro das máquinas para quebrar as máquinas. Por fim, a gente tem a greve política, que é um tema que a gente vai aprofundar um pouco mais na frente. Voltei. Aqui no YouTube a gente posta só uma fração das nossas aulas. Se você quiser ter acesso a todas as coordenadorias de forma completa e atualizada, mais direitos humanos, mais atuação extrajudicial do MPT, clica no link que está aqui na descrição para adquirir o seu curso. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui. Espero você por aqui. Um grande abraço e bons estudos.